Então vamos começar a nossa live. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Essa live tem um tema: manter o otimismo depois do fracasso. É um tema muito propício para a gente que está aí na caminhada terrestre, né? A gente passa por muitas dificuldades e a gente escolher esse tema para a gente ir se esclarecendo. Eu fiz uma pesquisa desse livro aqui, que eu gosto muito de estudar ele, que é Daniel Goleman, Inteligência Emocional, certo? Livro muito interessante, e eu extraí essa live de um trecho, de alguns trechos desse livro, muito interessantes, para a gente desenvolver o otimismo na nossa vida. Então, para começar, a gente vai fazer uma pequena reflexão sobre o otimismo e o fracasso, né? Então, começando pelo fracasso, essa coisa que a gente tem muita dificuldade para entendê-lo, né? Mas a gente tem que aprender a ressignificar as coisas. Então, a gente tem que tentar ver o fracasso como uma parte do processo para a gente atingir algo, algum objetivo que a gente almeja. E não ver com um olhar infantil de ser como fosse um castigo, por exemplo, né? Um fracasso como fosse um castigo de Deus, da vida, né? Que a vida não gosta de mim, tem as crenças negativas, né? Seja bem-vinda, Bárbara. Boa noite. Então, falando do fracasso, eu gosto de falar que o fracasso é apenas um tijolo, um tijolinho pequeno da construção do sucesso. Então, faz parte do processo, do fracasso. Então, eu gosto até de brincar com esses tijolinhos aqui na parede aqui de trás, né, que são os meus fracassos, né? Então, eu peguei esses fracassos aí e fiz uma parede bem bonita, né? É o meu passado, meus fracassos, que são nada mais do que minha experiência de vida, né? Então, a gente não tem como passar por essa vida sem errar, sem fracassar em alguma coisa. Mas o que é que a gente deve fazer? A gente deve desenvolver o otimismo para a gente continuar tentando. Então, tem que analisar a vida de cima, com mais maturidade, para a gente enfrentar esses fracassos, esses erros. Também a gente pode ver eles como uma oportunidade de aprender algo novo. Então, se a gente não erra nunca, né, que isso é impossível. Se a gente não errasse nunca, não ia aprender nada novo. Então, a gente pode ver também o fracasso, o erro, como uma oportunidade de aprender algo novo, de ampliar a nossa sabedoria, os nossos conhecimentos. Boa noite, Andresa, minha cunhada, seja bem-vinda. Então, o otimismo é esse combustível que faz a gente, depois de algum erro, depois de algum desânimo, algum fracasso, a gente continuar persistindo nos nossos ideais. Então, o tema de hoje foi escolhido esse resumo aí. Então, entre o otimismo e o fracasso. Então, eu vou ler, vou lendo aqui os itens que eu escolhi do livro Inteligência Emocional e vou comentando aqui. Quem quiser também comentar alguma coisa, fazer uma pergunta, pode ficar à vontade. Então, o primeiro item se chama A Caixa de Pandora e Poliana, a força do otimismo. Todo mundo conhece, né, a história da Caixa de Pandora, né, que tem aquelas coisas ruins, né? E Poliana, aquela curiosidade, ela abriu essa Caixa de Pandora. Então, vou ler a parte aqui que ele fala. Então, começando aqui, ele diz assim: colocou-se para estudantes universitários a seguinte situação:
embora você quisesse tirar um B na escola, numa prova mensal, a nota que você ganha é um D, menor ainda, né? Mais baixo. E representa 30% da nota final. Sua nota é D há uma semana que você sabe disso. Então, o que você faz? Tá perto da final, a pessoa começa a entrar em desespero. Isso é bem minha cara, né? Porque eu não gostava muito de estudar no colégio. Então, a gente sempre ficava no final, né? Na final. Então, ele fala aqui. A esperança, que está ligada ao otimismo. A esperança foi o que diferenciou uma resposta da outra. Os estudantes, muito autoconfiantes, disseram que iriam estudar mais e pensar numa série de coisas que poderiam fazer para elevar sua nota final. Outros pensavam em várias maneiras de aumentar a nota, mas tinham pouca determinação. E como era de se esperar, os estudantes com baixos níveis de esperança desistiam das duas coisas, de moral abatida. Então você nota que sempre tem aqueles mais autoconfiantes, com o moral mais elevado, e outros mais desesperançados, né? Então isso vai depender da experiência de cada um, não é porque eles já nasceram desse jeito. Então a gente tem que ter essa visão que a gente pode desenvolver esse otimismo, o senso de autoeficácia, como ele vai falar aqui. A questão não é apenas teórica, porém, quando C.R. Snyder, que é o psicólogo da Universidade de Kansas, que fez o estudo, comparou o histórico escolar dos calouros com alto e baixo dos níveis de esperança. Descobriu que a esperança era um melhor instrumento de previsão de suas notas no primeiro semestre do que suas contagens no SAT. SAT é um teste que se destina a prever o desempenho dos alunos na universidade. É altamente relacionado ao teste de coeficiente de inteligência, né? O QI. Também aqui tendo-se, em geral, a mesma gama de capacidades intelectuais, as aptidões emocionais fazem a crítica diferença. Então, estamos falando de otimismo, a gente está falando de inteligência emocional. Então, a explicação do psicólogo Snyder diz assim: os alunos muito autoconfiantes estabelecem para si mesmos metas mais altas e sabem como se esforçar para atingi-las. Quando comparamos alunos de aptidão intelectual equivalente nos rendimentos acadêmicos, o que os distingue é a esperança. Então, como diz a conhecida lenda Pandora, como eu disse lá atrás, uma princesa da Grécia Antiga recebeu de deuses ciumentos, de sua beleza, um presente com uma caixa misteriosa. Disseram-lhe que nunca a abrisse. Mas um dia, vencida pela curiosidade e pela tentação, ela abriu a tampa para dar uma espiada. Curiosidade de Poliana, né? Deixando escapar para o nosso mundo os grandes males: doença, inquietação, loucura. Um Deus compadecido permitiu-lhe, porém, fechar a caixa a tempo de prender um único antídoto que torna suportável a infelicidade na vida, que é a esperança. A esperança, descobrem os pesquisadores modernos, faz mais que oferecer um pouco de conforto na aflição. É muito bom, né? Quando a gente está ali em desespero, não enxerga nada na vida para resolver um problema, e de repente vem uma inspiração, alguém nos diz alguma coisa e dá aquela esperança da gente, né? Então, é muito importante a gente estar sempre fazendo a manutenção dela, né? Que a esperança você apenas crê que vai dar certo, mas
É diferente da fé, que a fé é ter a plena certeza que vai dar certo, não existe dúvida. Então tem a nuance entre a esperança e a fé. Mas todas as duas são muito importantes para a gente manter o otimismo e a determinação, a persistência nos nossos ideais. Seja bem-vinda. Então, a esperança, descobre os pesquisadores modernos, faz mais do que oferecer um pouco de conforto na aflição. Como eu disse, desempenha um papel surpreendente e poderoso na vida, oferecendo uma vantagem em domínios tão diversos como no desempenho acadêmico. É mais do que uma visão otimista de que tudo vai dar certo. Snyder a define como uma mais especificidade, como sendo a capacidade de acreditar, como eu disse, acreditar, que se tem a vontade, olha só, a vontade e os meios. Então tem que ter vontade e tem que ter os meios para atingir as próprias metas, quaisquer que sejam as metas. Então, se a gente tem vontade, né, então a gente vai atrás e os meios eles vão aparecendo diante do caminho que a gente vai trilhando. Então, a gente pode até falar da cocriação, né? Como eu gosto de falar da cocriação, nós somos seres co-criadores. Isso significa o quê? Que nós criamos junto com o Criador maior, que é Deus, o universo, como você quiser chamar, a força maior. Então, Deus é a fonte de suprimento infinito. Então, ele está dentro de nós. Por isso Jesus disse, onde está seu coração, está também sua riqueza. Então, está dentro de nós. A cocriação parte daqui de dentro, e não de fora para dentro, é de dentro para fora. Então, causa, aqui o mundo das causas, e esse aqui é o mundo dos efeitos. Né? Quem quiser, se interessa por esse assunto, né, de poder do pensamento, lei da atração, assista a live passada que a gente fala bem disso. Fé para conseguir, fé para persistir até conseguir. A live passada, muito interessante, e eu falo mais sobre cocriação. Então, continuando, as pessoas tendem a se diferenciar na medida em que têm esse tipo de esperança. Alguns julgam geralmente capazes de sair de uma enrascada ou encontrar meios de solucionar problemas, enquanto outros simplesmente acham que não têm a devida energia, que não possuem capacidade ou meios para atingir suas metas. E aqui volto a falar do reconhecimento de Deus dentro de nós. Então, Deus é energia infinita, é fonte de suprimento infinito, sabedoria infinita. Então, eu posso também falar da meditação. Eu sempre vou estar falando da meditação porque eu sou professor de meditação, trabalho com meditação e eu tenho que falar dessa ferramenta, o quanto ela é importante na nossa vida. Então, a gente fazer o mergulho interno, o autoconhecimento e reconhecer que Deus está realmente dentro de nós. Na verdade, Deus é tudo, né? Deus está em tudo. Mas mergulhando, aumentando esse reconhecimento, esse relacionamento com Deus, é que a gente consegue tudo o que a gente necessita para evoluir. Então, ter uma vida plena, ter uma vida mais equilibrada, né? Eu sei que a plenitude que a espiritualidade de luz fala, não tem como viver aqui nessa Terra por enquanto, né? Por conta do nível vibracional da Terra. Mas a gente pode melhorar muito a nossa vida aqui, né? Diminuir muito os sofrimentos, aproveitar as dores como uma forma de se elevar moralmente e intelectualmente também. Então, as dificuldades são instrumentos divinos do progresso para a gente evoluir. Então,
Nada que acontece na nossa vida é por acaso. Então, as pessoas, como eu disse aqui, as pessoas tendem a diferenciar na medida em que têm esse tipo de esperança. Algumas julgam-se geralmente capazes de sair de uma enrascada ou encontrar meios de solucionar problemas, enquanto outros simplesmente acham que não têm a devida energia, sim, como eu falei, que não possui capacidade ou meios de atingir suas metas. Mas temos, sim. Snyder constata que as pessoas com alto nível de esperança têm certos traços comuns, entre eles poder motivar-se, né? Fazer aquela automotivação, é uma coisa que particularmente me ajuda muito quando eu estou triste com alguma coisa, com algum impedimento, ou com algum não que eu levei, alguma rejeição, eu faço essa automotivação, aumento esse contato com meu lado divino, com Deus, e minha energia vai voltando ao equilíbrio, né? Então, volta a manter o padrão de otimismo. Eu estou treinando, estou melhorando cada vez mais e tentando passar isso para frente, né? O que serve para mim vai servir também para você que está me assistindo neste momento. Então, motivar-se, sentir-se com recursos suficientes para encontrar meios de atingir seus objetivos, tendo a certeza mesmo diante de uma situação difícil de que tudo vai melhorar, de ser flexível o bastante para encontrar meios diferentes de chegar às metas ou trocá-las se não forem viáveis, e de ter a noção de como decompor uma tarefa grande em parcelas menores mais fáceis de serem enfrentadas. A perspectiva da inteligência emocional, ser esperançoso significa que não vamos sucumbir numa ansiedade arrasadora, atitude derrotista ou em depressão diante dos desafios e revés difíceis. Na verdade, as pessoas esperançosas mostram menos depressão que as outras ao conduzirem suas vidas em busca de suas metas, são em geral menos ansiosas e têm menos distúrbios emocionais. E aqui eu lembro da minha experiência, né, com essa questão de fracasso. Eu, há mais ou menos 10 anos atrás, eu estava à frente da loja da família, de uma empresa, né, e em 2016 a gente teve que fechar as portas, né? Teve a crise do Brasil, então a gente, infelizmente, ou felizmente, hoje eu analisando isso, passei por essa falência. E aí, sempre a gente tem, devido à nossa ignorância, à nossa pequenez da vida, a gente fica preocupado, fica triste, fica revoltado, fica com raiva, porque está passando por tanta dificuldade e a gente começa a se comparar. Isso já é um problema, porque a gente geralmente se compara quem está numa posição acima da gente, uma posição ilusória, né? Porque a gente sabe que todos nós somos espíritos, todos nós somos filhos do mesmo Pai e Deus não privilegia ninguém. Então somos todos iguais. Não tem esse que está melhor e que está pior. São as questões do efeito, né? Do mundo físico aqui que tem as desigualdades sociais. Mas isso não significa dizer que um está melhor do que o outro. A gente pode dizer que um está mais adiantado, mais evoluído do que o outro, e não melhor. Não existe ninguém melhor do que ninguém, nem pior do que ninguém. E daí a gente aproveita para ajudar, né? Ajudar as pessoas que estão numa situação pior do que a nossa, e a gente ser ajudado também pelos que ajudado pelas pessoas que estão melhor situação do que a nossa. Então, a vida é essa fraternidade universal, né? A gente dá uma mão para cima, né? Para pegar a mão do mais evoluído e uma mão para baixo para ajudar o que está sentindo mais dificuldades. Então, a vida
tem essa fraternidade universal. É um ajudando o outro. E não essa ilusão que a gente tem, infelizmente, de concorrência, né? A gente vê muita concorrência na vida, pessoas tentando ser melhores do que as outras, né? Infelizmente, isso está no inconsciente coletivo. A gente às vezes se envolve nisso e acaba por perturbar a nossa vida. Então, a gente, quando se envolver com isso, estiver se perturbando com isso, a gente fazer um mergulho interno e se perguntar, realmente a vida é isso mesmo, essa perturbação, essa correria de estar sempre mostrando o que não é na realidade, sempre tentando ser melhor, ser o maior, o melhor, o mais bonito, o mais rico, o mais forte. Então, isso nos perturba muito e faz a gente desviar do que a gente realmente é de verdade, do que realmente a gente está fazendo aqui na Terra. Então, somos espíritos evoluindo, né? Então, não existe essa coisa de concorrência. Então, cada um está no seu devido lugar, evoluindo do jeito que pode. Deus está dentro da gente, está nos ajudando direto. Então, cabe a nós fazer esse auto-reconhecimento, né, que Deus está dentro de nós. Tudo o que a gente necessita está dentro de nós. Então, se você quer algum equivalente físico, se você quer, seja lá o que for, emprego, algum objeto, algum relacionamento, você tem que interiorizar, porque parte tudo daqui de dentro. E não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Causa e efeito. A causa vem de dentro. Então, por isso que somos seres ricos, né? Então, a gente tem tudo o que necessita realmente. Quanto mais a gente fazer isso, mais esse reconhecimento, mais a gente se sente abundante, se sente próximo, se sente filho de Deus realmente. Então, as coisas vão acontecendo, vão melhorando, certo? Então, o outro item que eu escolhi aqui tem um título de Otimismo, o grande motivador. Deixa eu tomar só um pouquinho de água aqui. Então, otimismo, o grande motivador. Os americanos entusiastas da natação tinham grandes esperanças em Matt Biondi, membro da equipe olímpica dos Estados Unidos, em 1988. Alguns repórteres esportivos anunciaram como tendo possibilidade de igualar o feito de Mark Spitz em 1972, ganhando 7 medalhas de ouro. Mas Biondi acabou num constrangedor terceiro primeira disputa, os 200 metros nado livre. Na seguinte, 100 metros borboleta, perdeu o ouro por centímetros para outro nadador, que fez um maior esforço no metro final. Então, a gente nota que quando a gente fala muito de motivação, né, gosta de falar dos esportistas, né, porque eles estão sempre nessa luta, nessa constância ali, de tentar dar o seu melhor. Então, os locutores esportivos especularam se essas derrotas iriam desencorajar a Biondi em outras disputas, mas ele se refez da derrota e ganhou medalhas de ouro, olha só. Teve a resiliência, né, que é aquela coisa quando a gente, depois de uma derrota, depois de um problema difícil, a gente consegue se levantar e continuar persistindo, com mais experiência, com mais força, com mais sabedoria. Então ele se levantou, se refez da derrota e ganhou medalha de ouro nas 5 disputas seguintes.
Um espectador que não se surpreendeu com a virada de Beyond foi Martin Seligman, psicólogo da Universidade da Pensilvânia, que havia testado o otimismo do nadador naquele ano. Numa experiência feita com Seligman, o psicólogo, o treinador de natação disse a Beyond, durante uma disputa especial destinada a exibir o seu melhor desempenho, que ele fizera um tempo pior do que de fato fizera. Apesar disto, quando sugeriram a Beyond que descansasse, olha o detalhe, sugeriram ao nadador para descansar depois das derrotas e voltasse a tentar seu desempenho. Já na verdade, muito bom, foi ainda melhor. Então, mas quando outros membros da equipe que receberam tempos piores que os verdadeiros e cujas contagens nos testes mostraram que eram pessimistas, tentaram de novo, saíram-se pior que na primeira vez. Então, a gente nota que esse nadador, ele estava sendo otimista, né? Depois da derrota, ele descansou, né? Continuou treinando ali e começou a melhorar seus esforços. Já os pessimistas, mesmo tentando de novo, foram perdendo, né, as posições. Então, o otimismo, como a esperança, significa uma forte expectativa de que, em geral, tudo vai dar certo na vida, apesar dos revés e frustrações. Não é difícil falar isso, não. Mas aqui está um detalhe importante. Quando a gente fala para um pessimista essa questão que tudo vai dar certo, ele sempre vem com uma coisa contrária, né? Uma coisa negativa, que a vida não é assim, a vida não é fácil. Realmente a vida não é fácil aqui, mas a gente não deve ter esse comportamento negativo. Por quê? Como eu gosto de falar, que somos seres espirituais, somos seres de energia, somos seres energéticos. Então, tudo que a gente pensa, com emoção, a gente vai atrair. Então, se a pessoa vive no pessimismo, vai atrair coisas péssimas, coisas negativas. Se a gente vive no otimismo, vai atrair coisas positivas. Aí a pessoa pode dizer, mas Marlon, eu vivo sendo otimista, mas ainda vem coisas negativas para mim. Aí eu faço a pergunta, será que você realmente passa o dia pensando em coisas boas? Eu sei que é quase impossível, né, para um ser humano daqui da Terra passar o dia todo pensando em coisas boas, mas a gente pode contestar os pensamentos negativos que vêm. Nós estamos emitindo e recebendo pensamentos diretos. Mas esses pensamentos negativos a gente pode inverter em positivos. A gente tem essa capacidade a partir de quando a gente desenvolve a autoconsciência do que está passando em nós, né? A meditação ajuda a gente a desenvolver essa autoconsciência. A partir disso, a gente poder mudar a sintonia, mudar esses pensamentos. Então, não tem como você mudar uma coisa que você não tem consciência. Então, a maioria dos nossos pensamentos são inconscientes, né? Fica aí rodando na mente. Enquanto a gente não tiver consciência deles, a gente não tem condição de mudá-los. Então, daí está a importância da meditação. A gente meditar é como a gente consegue se transportar para fora da mente, nossa consciência superior, e observar o que está passando dentro dela. E aí a gente consegue fazer isso, aprende a não se envolver e não julgar os pensamentos. Então a gente começa a dominar a mente, que é uma coisa bem sutil, bem delicada, mas a disciplina de estar sempre praticando diariamente a meditação nos ensina a desenvolver esse domínio sobre nossa mente. Então, se a gente tem um domínio sobre nossa mente, a gente tem um domínio sobre a nossa vida, sobre as circunstâncias, né? Então, tá aí a meditação para a gente
aproveitar para a gente manter o equilíbrio na nossa vida. No final dessa live a gente vai fazer a meditação da automotivação, para a gente aí aumentar a nossa motivação. Como eu disse, quando eu estou triste, né, eu estou abatido com alguma coisa, eu faço essas automotivações e realmente eu sinto aquela energia fluir dentro de mim. Né? Até o escritor palestrante Tony Robbins, né, ele fala até da posição, como a gente tivesse assim, com a posição de super-homem ou super-girl, né, ativa até hormônios dentro da gente para a gente ficar mais animado. Né? Então, quando a gente está triste, na apatia, a gente tende a murchar aqui, a cair os ombros. Né? Então, quando a gente estiver triste, a gente perceber isso e fazer a posição ereta aqui, né? E fazer automotivações. Se você estiver num lugar público, no trabalho, né? E não poder fazer verbalmente, faça mentalmente e feche os olhos alguns segundos ali. Imagine você numa posição ali superior a todas essas perturbações que vêm tentar roubar a nossa paz. Então, essa é uma dica para a gente não deixar o desânimo tomar conta da nossa vida. O desânimo faz parte porque a gente não sabe de tudo e nem vai saber porque só Deus é a sabedoria infinita. Mas a gente vai sempre estar aprendendo coisas novas. Então, a gente tem que ser humilde para ter a certeza disso, que não sabemos de tudo, nem iremos saber, mas nós temos a oportunidade de sempre estar aprendendo coisas novas. E é isso que nos anima, manter um otimismo para a gente seguir em frente, sempre evoluindo e sempre ficando mais forte, mais sábio, se achando mais interessante. A vida vai ficando mais interessante, apesar de tantas dificuldades, mas a gente começa, como eu disse lá no começo, a enxergar os fracassos, os erros, as dificuldades como instrumentos de progresso. Então, isso tudo faz parte da nossa vida. Então, continuando, o otimismo como esperança significa uma forte expectativa de que, em geral, tudo vai dar certo apesar dos reveses e frustrações, como eu disse, são instrumentos de progresso. Do ponto de vista da inteligência emocional, o otimismo é uma atitude que protege as pessoas da apatia, da desesperança ou da depressão diante das dificuldades. E como acontece com a esperança, sua prima irmã, o otimismo proporciona dividendos à vida, né? Contanto, claro que seja, olha só, detalhe, contanto, claro que seja o otimismo realista. Não é esse otimismo fantasioso que a gente cria, né? Bota ali no mundo das ilusões, que tudo vai dar certo, mas daquele jeito torto que a gente vê, né? Às vezes a coisa dá certo ali, mas é do jeito de Deus, né? Deus é a sabedoria infinita. E às vezes a gente nem entende a resposta das perguntas que a gente faz, mas é o que a gente necessita no momento. Então a gente tem que ir desenvolvendo a maturidade para a gente ir entendendo como Deus age na nossa vida. Então, o otimismo realista, ele vê em bases, né, ali reais, em bases fundamentais ali para a gente manter o equilíbrio. O otimismo demasiadamente ingênuo pode ser desastroso. Então a gente tem que ter o conhecimento ali de causa, né, conhecimento de causa, e para a gente tentar melhorar o que a gente puder. Então a gente faz a nossa parte, como eu disse na live passada, e Deus faz a dele. A gente tem que também entregar a Deus, porque certas coisas que a gente não tem a potencialidade de entender o que está acontecendo. Então, como você plantasse uma semente e regasse ali, e vai acontecer da lei da atração, vai vir aquela energia para aquela semente brotar. A gente não tem como enxergar o que está embaixo da terra. Então, é mais ou menos assim. Está acontecendo coisas, quando a gente deseja alguma coisa, tendo a certeza, como disse Jesus Cristo, quando vocês quiserem alguma coisa,
crendo que já receberam aqui, no agora, assim sucederá. Então, quando a gente quiser alguma coisa, a gente já tem que sentir que está com aquela coisa aqui e agora. Né? Por isso que tem as mentalizações, as projeções, né? A gente fecha os olhos, né? Tenta sentir o cheiro, tenta tocar aqui, usar a imaginação, mas a gente está, na realidade, plantando uma semente espiritual. Então, diante da lei da atração, vai vir uma oportunidade para a gente conseguir aquilo que a gente está projetando. Então, sentir que já conseguiu e esperar. E esperar é uma das coisas mais difíceis que a gente tem que aprender. Né? É esperar. A gente dá muito trabalho para aprender isso, ter paciência, né? Mas a gente nota que do começo ao fim da nossa existência, a gente tem essa prova de paciência, né? Então a gente tem que ter paciência, senão a gente não consegue nada na nossa vida. Então Seligman, o psicólogo, define o otimismo em termos de como as pessoas explicam a si mesmas seus sucessos e seus insucessos. Os otimistas veem o fracasso como devido a algo que pode ser mudado. Olha aqui. Algo que pode ser mudado. Ele não vai desistindo de uma vez. Se ele vê que errou a linha, diga, opa, tem alguma coisa errada. Mas se alguém, olha só, se alguém conseguiu chegar no lugar que você deseja chegar, é porque você pode. E eu digo mais, o universo sempre está se expandindo e sempre está criando coisas novas. E nós sempre estamos co-criando coisas novas. Então, não existe aquela coisa impossível. Não? Se passa na sua mente algum projeto, alguma coisa, é porque é possível. Então, você tem que ter a vontade, né? e trabalhando, e vai vindo os meios de se atingir aquele algo que você almeja e chega na questão. Né? Por exemplo, um exemplo simples é as vacinas. Né? Por exemplo, agora na Covid, teve que ser criada uma nova vacina que não existia na Terra. Então, aí você nota que sempre está, a vida sempre está criando coisas novas. E isso faz parte da expansão do universo. Então, não tem essa questão de não conseguir. Então, se você deseja conseguir, você consegue. Agora tem que ter fé, paciência e persistência até conseguir. E isso é tudo desenvolvido. Não é uma coisa que Deus dá assim para a gente. Ele dá a capacidade. A gente é que desenvolve a habilidade. A gente tem capacidade de fé, de paciência, persistência, resiliência, mas diante das superações, quando a gente vai superando, a gente vai ampliando a consciência, elevando nosso nível de sabedoria e vai ficando mais persistente, mais paciente e alimentando a fé, né? Desenvolvendo também a fé. Então, os otimistas veem o fracasso como que algo pode ser mudado, para que possam vencer na próxima vez. Enquanto os pessimistas assumem a culpa pelo fracasso, atribuindo-a a algo imutável, característica pessoal. Essas diferentes justificativas têm profundas implicações sobre como as pessoas reagem à vida. Então, sempre vai ter um pessimista, sempre vai ter o otimista. Né? O otimista ele já tem mais experiência, sabe que existem várias maneiras de se chegar a um determinado lugar. Já o pessimista, na primeira dificuldade, ele já desiste do que almeja, por falta de experiência, por não saber que o fracasso faz parte, o erro faz parte da construção do seu sucesso. Como eu falei, né, dos tijolinhos aqui, ó. Os meus fracassos, os tijolinhos, construir essa parede bonita aí, que é a minha experiência de vida. Então, a gente pode atribuir essa questão da construção do sucesso, né? O fracasso faz parte, é um tijolinho da construção do sucesso.
Então, por exemplo, como resposta a uma decepção, como a rejeição no emprego, por exemplo, né? Ninguém gosta de ser rejeitado, mas às vezes dá aquele desânimo, né? Dá aquela raiva na gente. Aí a gente vai se comparar com outras pessoas que têm emprego, então a gente começa a ficar triste. Então essa comparação também não dá certo. A gente saber que o que é nosso é nosso. A gente tem o poder de co-criar qualquer coisa que a gente desejar. Então, os otimistas tendem a reagir ativa e esperançosamente, formulando o plano de ação, por exemplo, ou buscando ajuda e aconselhamento. Olha, buscar ajuda e aconselhamento de uma pessoa que já chegou lá onde você quer chegar, uma pessoa que entende do assunto que você está ali pesquisando, almejando. Veem o revés como uma coisa que pode ser remediada. Os pessimistas, ao contrário, reagem a esses reveses supondo que nada podem fazer, olha só, com a trava, né? Nada podem fazer para que as coisas melhorem na próxima vez. Se houver a próxima vez, né? Porque o pessimista não quer nem ir para a próxima vez. O pessimista, a gente for no fundo ali, ele é orgulhoso, né? Ele quer saber de tudo ali, só quer tentar uma vez, se não conseguir, ele não quer se dar a chance de tentar mais uma vez. Não tem a humildade de saber que nós não nascemos sabendo de tudo, mas a gente tem a oportunidade de aprender devagar. Então, a gente nota como os nomes, né, os grandes nomes da história que foram bem-sucedidos, por exemplo, Thomas Edison, que criou na verdade, ele desenvolveu, diz a história, né? A lâmpada incandescente elétrica, que teve mais, antes dele, teve 21 cientistas, diz o Wikipedia, né? Que estavam desenvolvendo essa lâmpada. Mas ele conseguiu criar e comercializar a primeira lâmpada incandescente elétrica. Então, dizem os historiadores, alguns dizem que foi 100, outros dizem que foi 1000 vezes, 1000 tentativas de conseguir desenvolver essa lâmpada. Então você imagina aí a persistência desse homem para desenvolver o que ele queria. Então essa experiência que a gente fala quando vai se tratar de otimismo. Ele manteve o otimismo ali, desenhou aquilo na sua mente, projetou e conseguiu co-criar aquela lâmpada. Então, que foi muito importante, né, para a humanidade. Então, a gente tem que ir estudando também essas histórias para a gente ir se motivando. Então, é muito importante a gente estar também se nutrindo de conhecimento com os que chegaram no sucesso, a serem bem-sucedidos no que eles faziam. Então, os pessimistas, como eu disse, ao contrário, reagem a esses revés, supondo que nada podem fazer para que as coisas melhorem na próxima vez e, portanto, nada fazem em relação ao problema. Justificam os reveses por alguma falha pessoal que sempre os perseguirá. Então, às vezes, tem a questão do complexo de vítima, né? Não é para mim, é sempre para os outros, né? E a vida não presta para mim, a vida é sempre negativa para mim. Então, a pessoa veste ali a capa de vítima e acaba ali se negativando. Mas ninguém é inútil, todo mundo tem alguma coisa, alguma experiência para conseguir o que se almeja. Todo mundo tem uma missão de níveis infinitos, mas todo mundo tem alguma coisa importante para contribuir com a humanidade, né? Para se melhorar e assim ajudar a quem está ao seu redor. Então, para você encontrar o seu propósito, a gente dá a sugestão sempre de começar
na meditação, na viagem interior. É se consultar. A gente tem uma coisa importante para fazer na vida. Então, todos nós temos importância. Então, é meditar para se conectar com o seu propósito. Como acontece com a esperança, o otimismo antecipa o êxito acadêmico. No estudo com 500 membros, da turma de calouros de 1984, na Universidade da Pensilvânia, as contagens dos estudantes nos testes de otimismo foram um melhor indicador prévio de suas reais notas no primeiro ano do que as do SAT, que é aquele teste, né, de universitário, de aptidão, ou suas notas no secundário. Diz Seligman, o psicólogo, que os estudou. Os exames de admissão à universidade medem o talento, enquanto a atitude em face da dificuldade nos diz que quem desiste. É a combinação de razoável talento e a capacidade de seguir em frente diante da derrota que conduz o sucesso. Olha só, eu até grifei aqui. Capacidade de seguir em frente diante da derrota que conduz ao sucesso. Então a gente já vê ali, dá para notar, como ele fez aqui, dá para notar quem, na primeira dificuldade, quem vai tentar ver a dificuldade ali de outra maneira, tentando resolver, e quem vai voltar para trás, né, e dizer assim, eu não consigo não. Então, tem essas duas categorias de pessoas. Então, não que o pessimista nunca possa virar um otimista. Tem que virar, porque Deus é progresso infinito. Então, a gente tem que desenvolver esse otimismo dentro da gente. Um otimismo realista, né? Pé no chão. Então, a gente tem, sim, que ter ideias boas, ideias grandiosas para o progresso da humanidade, mas a gente tem que estar sempre se equilibrando. Não, como diz eu sempre digo essa frase, tudo demais é veneno, né? Então, os exames de admissão da universidade, sim. O que falta nos testes de capacidade é o item motivação. O que precisamos saber de alguém é se ele vai persistir se ocorrer frustração. Meu palpite é que, para um determinado nível de inteligência, nosso sucesso, de fato, é função não só do talento, mas também da capacidade de suportar a derrota, ser resiliente. Uma das mais reveladoras demonstrações do poder do otimismo para motivar as pessoas está em estudo feito por Seligman com vendedores de seguro da empresa MetLife. Saber aceitar uma rejeição graça é essencial a todos os, sobretudo de um produto como o seguro de vida, onde a proporção entre não e sim é altamente desencorajante. É por isso que 3/4 dos vendedores de seguros desistem nos primeiros 3 anos. Descobriu que os novos vendedores que eram otimistas venderam 35% mais seguros nos primeiros 2 anos que os pessimistas. E no primeiro ano, os pessimistas desistiram 2 vezes mais que os otimistas. Olha aí a importância de ser otimista. Mais do que isso, Seligman convenceu a MetLife a contratar um grupo especial de candidatos que fizeram maior número de pontos no teste de otimismo, mas que não foram aprovados no teste normal de seleção, onde era cotejado um conjunto de atitudes com um perfil padrão, baseado em respostas de agentes que haviam sido bem-sucedidos. Não queria dizer que esses bem-sucedidos eram otimistas. Esse grupo especial de otimistas vendeu mais 21% que os pessimistas no primeiro ano e 57% no segundo. Tal impacto no desempenho profissional de vendedor ocorre porque o otimismo é um traço de inteligência emocional. Cada não que um vendedor recebe é uma pequena derrota.
A reação emocional a essa derrota é crucial para a capacidade de juntar motivação suficiente para prosseguir. À medida que crescem os nãos, o moral, né, que tem a ver com otimismo, pode deteriorar-se, tornando cada vez mais difícil pegar o telefone para fazer outra ligação. Essa rejeição é para o pessimista dura de ser, porque ele a interpreta como se fora não dou para isso, por exemplo. Nunca conseguirei vender nada. Então aqui eu faço uma observação da questão aqui da afirmação que a pessoa está fazendo aqui, né? Afirmação, não dou para isso. Nunca conseguirei vender nada. Então, a gente sabe que tudo que a gente pensa com emoção, a gente está plantando no universo isso. Então, se a pessoa está dizendo que nunca conseguirá vender nada, ela já está dizendo, está afirmando que não vai conseguir vender nada. Então, daí que está a questão do otimismo e do pessimismo. Uma pessoa pessimista, se eu for falar de uma pessoa pessimista, não quer ouvir, por exemplo, esse assunto de leis universais, de lei da atração. Já vai dizer que não acredita nisso. Já o otimista já tem mais esse lado eu não estou dizendo que é uma regra ele aceitar essa questão das leis universais, mas não tem como você aceitar isso sem ser otimista. Então, é uma questão de fé, questão de sentir que a questão é real. Então, a gente que trabalha, que estuda a lei da atração, sabe que tudo que a gente afirmar com convicção e sentimento, a gente realiza. Então, a gente cocria. Isso é o princípio da cocriação do universo, né? Então, a gente tem que ter cuidado com essas frases que a gente está afirmando. O universo, ele é afirmativo. Então, como diz Thomas Trowell, né? Tudo que a gente fala, tudo que a gente pensa ali, está afirmando, ele está plantando sementes espirituais. E, em algum momento, a gente vai ter que colher isso. Uma interpretação que, com certeza, provocará apatia e derrotismo, e se não a depressão. Então, a pessoa fica bem para baixo fazendo essas afirmações. Os otimistas, por outro lado, dizem a si mesmos, devo estar usando a técnica errada. Ou a última pessoa com quem falei devia estar de mau humor. Então, eles têm aquela contenção cognitiva, como eu falei na live passada. Contenção cognitiva é quando você tenta ver o lado positivo das coisas, não negativo, né? Então, não se vendo a si mesmo, mas identificando algo na situação como motivo de seu fracasso. Podem mudar a técnica na ligação seguinte, por exemplo, enquanto que a atitude mental pessimista conduz ao desespero, a do otimista gera esperança. Uma das origens da perspectiva positiva ou negativa talvez seja o temperamento inato. Algumas pessoas, por natureza, tendem para um lado ou para o outro, mas como veremos na parte do livro aqui, parte 4, né? E fala sobre temperamentos, né? Para quem quiser adquirir esse livro, eu vou deixar o link aqui na descrição do YouTube, tá certo? Quando eu postar. Mas o otimismo e a esperança, da mesma forma que o sentimento de impotência e desespero, podem ser aprendidos. Tá vendo? Podem ser aprendidos, não é? Significa dizer que está taxado ali para algumas pessoas. E como eu sou reencarnacionista, né, minha visão é reencarnacionista, essa questão de inato não existe, certo? As pessoas, nós, os espíritos, a gente vai desenvolvendo isso de existência para existência. Então, o universo funciona com mérito e não, Deus não privilegia ninguém. Então, como ele disse aqui, podem ser aprendidos. Assim como qualquer habilidade pode ser aprendido.
pode ser desenvolvida. Deus nos dá a capacidade de desenvolver tudo que a gente pode, né? Que todos os atributos divinos, mas a gente tem que lutar para isso. Então, podem ser aprendidos. Por trás dos dois está uma perspectiva que os psicólogos chamam de autoeficácia, como eu falei lá no começo. A crença de que somos capazes de exercer controle sobre os fatos de nossa vida e de que podemos enfrentar os desafios que surgirem. Deus não dá nada que a gente não possa. É aquela questão do fardo, né? Não dá um fardo mais pesado que a gente possa suportar. Todo problema absolutamente tem solução. E a solução está em nós. O desenvolvimento de qualquer tipo de aptidão fortalece o senso de autoeficácia, tornando a pessoa mais disposta a assumir riscos e buscar maiores desafios. Então a vida fica, né? A gente sempre está evoluindo ali, sempre está procurando alguma coisa para ser útil, se desafiando, e a gente vai se sentindo mais vivos. E a vitória que obtemos sobre esses desafios, por sua vez, aumenta o sentimento de autoeficácia. A gente vai ganhando experiência, vai aprendendo a começar coisas do zero. Muita gente não quer começar nada do zero quando vê a questão, não, que vai demorar, vai vendo a pessoa que está lá em cima, com aquela questão da comparação, como eu falei, né? A gente se compara muito com quem está lá em cima. Não, mas vai ser muito tempo. Então, a gente tem dificuldade de estar trabalhando em coisas a longo prazo. Então, não tem como você atingir uma coisa se já está pensando nessa questão do tempo. Então, quem tem fé, esse tempo cronológico, como eu disse na live passada, não é considerado. Então, se você tem fé que consegue alguma coisa, você vai desconsiderar esse tempo cronológico. Pode passar dias, meses, anos, décadas, a vida toda, mas a pessoa tem fé que vai conseguir aquilo que a pessoa almeja, ela consegue. E deixar de se comparar, porque cada semente tem seu tempo de germinação, e é um tempo que a gente desconhece. Então, o importante é o quê? A gente manter o otimismo e desenvolvendo ele, desenvolvendo a habilidade de persistir, e estudando os erros, e estudando os fracassos, e superando um por um, e a gente chega lá. Então, a gente tem que gostar de trabalhar, de estudar no que a gente realmente quer. Eu sei que tudo não posso dizer, a maioria, né, da questão que a gente deseja, né, quando a gente vai começar algum projeto, a gente vai ter dificuldade que não sabe, né? Não sabe de tudo. Aprendendo ali, aos poucos, com humildade, vai crescendo. Então, sem humildade, a gente não cresce. E crescer é desconfortável. Crescer é desconfortável. Então, se a vida está desconfortável agora, para você que está me assistindo, é porque você está crescendo. Então, tentar ter essa visão de maturidade da vida. Então, a gente vai crescendo. Então, tem a minha história. A gente já está finalizando aqui. A minha história do YouTube. Eu comecei no YouTube em 2018. Com um canal de músicas, som natural, músicas relaxantes. E eu consegui monetizar, né, o canal. Quando monetiza, eu começo a ganhar dinheiro ali, né, dos anúncios. Então, depois de um ano, eu consegui, né, em 2019, eu consegui monetizar o canal. Então, quando foi 2019, 2020, no final de 2021, a monetização do canal foi cancelada. Então, eu estava ali no foco, já fazia 4 anos que eu estava ali lutando no canal. E seja bem-vinda, minha prima Elane, boa noite. Então, estava com foco e foi cancelado. Então, eu fiquei
triste, revoltado, com raiva do YouTube, né? Que cancelou a minha monetização do canal, mas depois eu fui esfriando mais a cabeça, fui raciocinando mais e fui ver o que tinha acontecido. Então, eu tinha descumprido as regras deles, né? Então, comecei a analisar essa questão. Eu podia desistir de fazer canal no YouTube por conta disso, mas eu analisando a questão, eu ia perder 4 anos de experiência, fiz até mentoria para o YouTube, né? Perder 4 anos de experiência só por causa disso. Então, o que é que aconteceu? Desse canal surgiu mais 3 canais, né, de música. Então, eu fiz mais canais. Eu não desisti, porque eu já tinha experiência. Então, no primeiro canal que eu fiz depois, eu disse que eu monetizei o primeiro canal, o Som Natural, em 1 ano. Nesse primeiro canal que eu fiz depois do cancelamento, monetizei em 3 meses. Então, para você ver que eu tive a experiência, né? Então, eu tenho essa experiência. A gente, quando passar por algum fracasso, analisar essa questão. Sei que às vezes a gente fica perturbado, fica com raiva, revoltado com a vida, revoltado com Deus, mas a gente vai esfriando a mente, vai esfriando a cabeça e vai refletindo no que se aprendeu com essa experiência. Então, hoje eu estou com 5 canais, certo? Um está monetizado, os outros é experiência. Então, o que é que eu estou aprendendo com isso, né? A começar coisas do zero, começar coisas novas, coisas diferentes. Então, que coisas que eu também entendo, que eu tenho um gosto por aquilo, né? Meus hobbies. Então, eu tenho canal de música e tenho um canal Meditação com Marley, que inclusive eu estou gravando aqui a live pelo YouTube. E está fazendo, inclusive esse mês está fazendo 1 ano. Aí, 1 ano de persistência aqui nesse canal, no perfil do Instagram também e no YouTube também. Ainda não está monetizado o canal, mas eu estou aqui persistindo, né? Então, já sei que tem essa dificuldade. Então, cada um tem um tempo para esperar que a planta cresça e floresça, né? Tem tempo, a gente tem que ter a maturidade de esperar esse tempo e continuar persistindo, continuar otimista. Se outras pessoas conseguiram, você, eu também consegue tudo. Então, com Deus a gente consegue, né, co-criar essas questões que a gente deseja. Então, para finalizar a nossa fala, eu parei no senso de autoeficácia, né? Então, o desenvolvimento de qualquer tipo de aptidão fortalece o senso de autoeficácia, tornando a pessoa mais disposta a assumir riscos e a buscar maiores desafios. Então, busquei maiores desafios, fiz mais redes sociais, graças a Deus eu estou conseguindo prosperar. E a vitória que obtemos sobre esses desafios, por sua vez, aumenta o sentimento de autoeficácia. Então, a resignação também, a resiliência, a gente vai aumentando, vai vendo como funciona o processo da vida, o processo do universo, né? Então, ver que o fracasso, o erro faz parte do aprendizado. Ter maturidade para saber disso, para seguir em frente. Não desistir mais dos projetos. Então, essa é a atitude que torna mais provável que as pessoas usem melhor quaisquer aptidões que tenham ou façam o necessário para desenvolvê-las. Albert Bandura, psicólogo de Stanford, que fez grande parte da pesquisa sobre autoeficácia, resume-a bem. A confiança que as pessoas têm em suas aptidões exerce um profundo efeito sobre essas aptidões. A aptidão não é uma propriedade fixa. Há uma imensa variabilidade na maneira como atuamos. As pessoas que têm senso de autoeficácia se recuperam de fracassos. Olha só. Abordam as coisas mais em termos de como
lidar com elas do que se preocupando com o que pode dar errado. Então tem essa diferença, né? Tem gente que foca no erro, foca no negativo, e tem gente que foca no positivo. Como eu vou conseguir fazer isso? E aí eu falo da questão, quando eu falei da live passada, uma live muito interessante, eu já falei dela aqui várias vezes, né? Que a live 13, que tem um título Fé para persistir até conseguir. Eu falo do processo de cocriação. Então, tem um livro de Price, Você ao Quadrado. Ele fala de mecânica quântica, né? Do salto quântico. Você, quando quiser alguma coisa, deve focar no que você quer e não focar no como você vai chegar lá. Porque a gente sabe, quem estuda a lei da atração, sabe que quando a gente foca numa coisa e tem certeza que já tem, é aquela coisa, como eu falei da passagem de Jesus Cristo, né? Quando vocês quiserem alguma coisa, crendo que já receberam aqui agora, assim sucederá. Então, a gente não deve ficar tão preocupado como vai chegar lá. Então, as coisas vão, as oportunidades vão surgindo. Quando a gente tem certeza que realmente a gente tem aquela coisa agora, e as oportunidades vão surgindo e a gente vai aproveitando. Eu gravei até a live 4 que fala sobre a lei da atração, como eu consegui co-criar algumas coisas. Então, eu não fiquei preocupado com como eu ia conseguir. Então, veio a oportunidade e eu aproveitei. Então, tem essa questão de você não ficar preocupado com o como você vai chegar lá, mas ter fé em Deus, que se você tiver certeza que você merece e já está com aquela coisa, está vivendo aquele momento, fazer as mentalizações, as autossugestões, as afirmações positivas, vai vir, vai surgir. É uma oportunidade, é uma semente que a gente planta no plano espiritual e ela vai germinar. Agora não temos como saber o tempo, né? Então, falei do tempo aqui, que é uma das coisas mais difíceis para o ser humano aprender, é esperar, né? Então, a gente não quer esperar, a gente quer plantar hoje e já colher hoje. Então, tem que ter essa maturidade, tem que ter essa paciência de esperar e trabalhar para conseguir o que você almeja. Então, fica a nossa fala de hoje. Agora a gente vai fazer a meditação da automotivação, certo? Então, vamos ficar de maneira confortável. Se quiser ir para um lugar mais tranquilo, onde não tenha barulho, certo? Muito importante. É importante fazer ela sentada, né? Eu ia dizer fazer ela deitada, mas não é um exercício bem de relaxamento, é mais para a gente levantar o nosso moral, nosso otimismo, a nossa energia. Então, vamos começar respirando tranquilamente, sentindo o ar entrando e saindo tranquilamente, calmando a nossa mente, nosso coração. Continue respirando tranquilamente. Tentar deixar a coluna mais reta possível. A cadeira, eu uso uma almofada para ficar com a coluna mais reta possível. A gente vai respirando tranquilamente, sentindo a respiração fluir. E agora, feche os olhos tranquilamente.
Tente respirar com a parte do abdômen, livrando de qualquer tensão o seu tórax. Quando inspira, a barriga vai para frente e quando expira, a barriga retorna. Inspirando e expirando tranquilamente. Se houver algum pensamento, apenas tente observá-lo, sem julgamentos e sem se envolver. Você agora é um espectador ou espectadora da sua própria mente. Apenas assista seus pensamentos tranquilamente, sem se envolver emocionalmente. É assim que você desenvolve o controle sobre a sua mente, sobre a sua vida. Agora, retorne gentilmente sua atenção apenas para a sua respiração, sentindo o ar entrando e saindo tranquilamente. Neste momento, nós vamos fazer algumas afirmações positivas para levantar o nosso moral, o nosso otimismo, nossa resiliência, a nossa força de vontade. Eu irei falar algumas frases e em seguida você afirmará com toda convicção, com toda energia. Vamos lá? Eu sou o otimismo infinito. Afirme! Eu sou o otimismo infinito. Afirme! E sinta cada vez mais o otimismo, elevando cada vez mais sua energia. Vamos à outra frase. Eu sou a persistência infinita. Afirme! Eu sou a persistência infinita. Afirme! Eu sou a persistência infinita. Afirme! E sinta seu poder de persistência cada vez mais aumentando no seu interior. Vamos à outra frase. Eu sou a força de vontade infinita. Afirme! Eu sou a força de vontade infinita. Afirme! Eu sou a força de vontade infinita. Afirme! E sinta cada vez mais essa força interior
Diante dos problemas da vida, você é muito maior do que os seus medos. Apenas tenha certeza disso. Vamos à outra frase. Eu sou a resiliência infinita. Afirme. Eu sou a resiliência infinita. Afirme. Eu sou a resiliência infinita. Afirme. E sinta cada vez mais esse poder de resiliência tomando conta do seu interior. E agora vamos praticar a gratidão, que desenvolve também a esperança em nosso interior. Gratidão, Senhor da vida, por eu sempre controlar as minhas emoções. Você. Gratidão, Senhor da vida, por eu sempre controlar as minhas emoções. Você. Gratidão, Senhor da vida, por eu sempre controlar as minhas emoções. Você. Gratidão, Senhor da vida, por eu sempre elevar a minha autoestima. Você. Gratidão, Senhor da vida, por eu sempre elevar a minha autoestima. Você. Gratidão, Senhor da vida, por eu sempre elevar a minha autoestima. Você. Gratidão, Senhor da vida, por minha vida ser maravilhosa. Você. Gratidão, Senhor da vida, por minha vida ser maravilhosa. Você. Gratidão, Senhor da vida, por minha vida ser maravilhosa. Você. E sinta cada vez mais superior aos seus medos, aos impedimentos. Você merece o que você almeja. Tenha certeza que a fonte infinita de suprimento, a sabedoria infinita que é Deus, está dentro de você. Converse com Deus o tempo que você achar necessário. Ele está sempre disponível. Apenas tenha certeza disso. Passe um tempo sentindo essa energia positiva tomando conta do seu interior. E quando passar por algum desânimo, lembre de fazer essas autossugestões positivas. Você merece o que você almeja. Tenha certeza disso. A partir desse momento, estamos chegando ao final desse exercício. Retorne aos poucos a sua atenção para o agora, para o tempo presente. Sinta a temperatura do ambiente em que você está.
Ouça os sons externos. Mexa suas mãos, seus pés, alonga o pescoço. E quando se sentir à vontade, pode abrir os olhos tranquilamente. Sentindo o interior, energizando nossa mente e nosso coração. Como diz o cientista Bruce Lipton, cada célula do nosso corpo tem um cérebro. E todas as células são controladas por nossa mente. E quem controla nossa mente? Nosso eu superior. Então, quando a gente faz essas autossugestões, nosso corpo todinho responde. Então, quando a gente estiver triste, cabisbaixo, lembrar de fazer essas afirmações positivas. E elas ajudam a gente a manter o humor equilibrado, e a força de vontade, o otimismo. Então, teste. Talvez alguém não tenha sentido e talvez alguém tenha sentido quando fez esse exercício. Então, deixe seu comentário, coraçãozinho no Instagram, compartilhe com alguém que você tem em mente que precisa desse assunto. Na verdade, a humanidade precisa desse assunto. A gente precisa desenvolver o nosso otimismo diante de tantas dificuldades. Então, convido também vocês do Instagram, quem não está inscrito ou inscrita no YouTube, que é o mesmo nome, Meditação com Marlon, tem um link na bio. Então, se inscreve aí no canal. Quem está assistindo pelo YouTube, deixa aí seu like, deixe também seu comentário, compartilhe com alguém que necessita, que precisa desse assunto. Vamos compartilhar o otimismo, a fé, a esperança, para a gente conseguir melhorar cada vez mais nossa vida, melhorando o nosso ambiente. Então, quem está no YouTube, e também convido para seguir a nossa página, nosso perfil no Instagram, certo? Então, agradeço pela paciência de vocês e gratidão e muita paz.